todas. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Ju. Bom dia, Paula. Bom dia, Tâmara. E bom dia você que está acessando o nosso material agora. Hoje, 17 de julho de 2025, estamos continuando com o nosso Café com Reflexão. O tema da semana é a mulher que cuida de si e do... O tema hoje, a mulher que serve com generosidade. Eu já vi essa mulher servir e, de verdade, ela tem sim esse coração generoso. Quero convidar ela, Tâmara Moreno, para compartilhar essa ministração de hoje. Bom dia a todas. É uma alegria muito grande poder compartilhar assim, um tema que mexe tanto comigo, né? Que é essa questão de generosidade. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, que a nossa referência bíblica está lá em Provérbios 25, que diz o seguinte: como águas profundas e o conselho no coração do homem, o homem de entendimento o tirará. Eu deixei minha Bíblia lá no quarto, que tem outra versão, né? Uma versão que realmente o homem que tem propósito, né? Ele realmente vai encontrar, ele vai procurar esses conselhos, essa profundidade, assim como águas profundas. E o que eu trouxe aqui, né? Tipo, o que o Senhor falou comigo? É que hoje nós vamos refletir sobre algo muito precioso, que é o valor de uma mulher que serve com generosidade. A mulher que cuida de si mesma, né, do seu coração e da sua vida espiritual, encontra forças em Deus para transbordar em amor, cuidado, serviço e, enfim, né, uma mulher que realmente tem esse coração contrito com o Senhor. É impossível você não encontrar os frutos do Espírito nessa mulher. E nós vivemos em um tempo que é fácil se fechar, se proteger, né? Se guardar, se blindar do externo. Então, assim, nós temos essa tendência, principalmente nós mulheres, na realidade do mundo em que a gente vive hoje. Então, assim, temos essa tendência de se fechar, mas a palavra nos convida, né, a ser como águas profundas. Onde existe riqueza, sabedoria com profundidade, é na palavra do Senhor. Então, quando fala-se de generosidade, né, eu vejo assim, um leque muito grande de possibilidades para nós mulheres. E uma coisa é certa, gente, essa questão da generosidade não é algo que vem de nós, é algo que vem do Senhor. Não tem como uma mulher realmente se abrir. Essa semana minha irmã até falou uma coisa interessante. Ela passou por uma situação que ela falou assim: eu acho que aquela mulher ali só vive assistindo Netflix. Aí eu não entendi na hora, né? Aí, por quê? Qual que é a situação? Ela tinha contado que tinha ido Tava no metrô, tava no ponto de ônibus lá em Brasília, né? Passando para pegar uma pessoa. Então, tava ela e o noivo dela procurando a pessoa que eles iriam pegar no ponto na rodoviária, né? E teve uma situação lá que teve uma briga. E ela, Pamela, ficou apavorada, né? Minha irmã, e já pediu pro noivo dela acelerar. E as mulheres lá, umas duas mulheres apáticas, tipo, o pessoal brigando de um lado, o outro brigando do outro. E elas, tipo assim. Então, assim, aí ela falou assim: essa daí só podia estar assistindo muito Netflix. E aí eu não entendi na hora, porque o que ela quis dizer com isso? A pessoa tá tão apática, gente, porque o mundo tá tão mal, as pessoas estão tão, assim, apáticas que, tipo assim, tem coisas que não mexem mais, sabe? A gente não tem essa sensibilidade de, de olhar para o outro com um olhar estendido, sabe? Isso é em todas as áreas das nossas vidas. Então, assim, quem coloca essa questão desse amor, desse coração contrito, desse coração de olhar para o outro com reciprocidade, né, com gentileza e querer realmente abençoar a vida do outro, quem coloca isso no nosso coração é Deus. Né? Então, assim, se a gente se encontra apática a isso, é porque a gente pensa muito na gente. E nós temos essa tendência mesmo, a pensarmos muito em nós, nos nossos, e aí depois eu vou e estendo quando tenho tempo que o
o inimigo hoje coloca muitas distrações dentro do nosso coração, que a gente nunca tem tempo, né? Quando termina o dia, a gente mal tem tempo para os nossos. E aí a gente vai ali, vai passando o tempo, então a gente tem que vigiar muito nesse sentido. Porque o coração de uma mulher de Deus, ele é cheio de conselhos, assim como diz a palavra de Deus, né? A mulher, ela tem esse, essa sensibilidade, né, de discernimento, mais do que o homem, por exemplo. A gente tem essa sensibilidade de sentir aquela intuição, né? Então, esse discernimento é um amor que flui, né, para abençoar as nossas vidas e a vida do outro. Eu separei aqui em 4 tópicos, né, essa questão dessa ministração, que falaram realmente muito comigo. E o primeiro é o coração generoso. O coração generoso é um coração cheio de Deus, né? Assim como diz a palavra aqui do Senhor em Provérbios, capítulo 20, versículo 5, que é o versículo que a gente leu, essas águas profundas, elas representam aquilo que está lá no íntimo, o que realmente carregamos. Por isso que fala de águas profundas, né? Então, o nosso coração, ele tem realmente esse nível de profundidade. E quanto mais a gente busca o Senhor, a gente consegue sentir essa sensibilidade, né? Realmente, tá cheio da presença do Espírito Santo nos faz sermos diferentes, né? Você não precisa estar perfeita para poder servir o outro. Você não precisa estar perfeita para realmente se permitir, né, que Deus te encha diariamente, porque quando a gente está disponível, o Senhor ele age em nós. E tem acontecido assim sempre na minha vida, né? Graças a Deus, eu sou uma mulher muito agraciada, porque a minha família é todo tempo, né? Meus pais, meus avós também, eles sempre tiveram essa questão de ser bem generosos. Então, assim, tem coisas que a gente carrega de berço, mas tem coisas que a gente tem que cultivar, né? Depois que eu virei adulta, porque quando eu era pequena eu sempre fui uma pessoa muito dada, né? Sempre quis ajudar muito desde criança. E a minha casa, eu sempre gostei de casa cheia, sempre gostei de receber as pessoas, né? Enfim, isso é de berço. Meus pais também eram assim. Acaba que a gente vai carregando. Mas assim, quando a gente vira adulto, às vezes a gente não tem aquele tempo, né? Então assim, o tempo, gente, a gente tem que realmente fazer ele, né? Acho que a gente já ouviu muito essa fala, a gente tem que fazer o nosso tempo. E esses dias tem acontecido, assim, coisas tão maravilhosas nesse sentido de generosidade, porque eu vou te ser sincera, eu luto para ser uma pessoa generosa. Eu luto para realmente Deus achar graça em mim, para eu ser bênção na vida do outro. E é a coisa que eu oro mesmo, sabe? Eu fiquei muito feliz em realmente ver esse tema, porque é algo que eu busco, eu sei que eu não estou perfeita, e que eu preciso melhorar todo o tempo. Então, assim, a palavra realmente falou muito comigo. Por quê? Porque esse coração generoso vem dele, né? Então, assim, a gente tem que realmente estar cheio do Senhor para poder realmente transbordar na vida do outro com sabedoria, com amor, com paciência, né? Assim como diz as Escrituras. E é tão maravilhoso quando você encontra essa pessoa cheia de graça, com esse coração disposto, né, de receber, de abençoar, que você sente uma conexão diferente. Eu tenho 2 inspirações perto de mim, né, que é lá da minha igreja, inclusive, 2 mulheres assim bem generosas, que passaram por muitas situações difíceis. Uma delas, inclusive, é mãe solteira, né, só que os filhos dela já são grandes, já, né, estão cada um vivendo a sua vida. E eu realmente vejo ela como inspirações para a minha vida, né? De mulheres cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. E sabe aquela pessoa que quando você está próximo, a pessoa não tem tanto para te ajudar financeiramente, não é aquela pessoa que, tipo assim, que pode te ajudar com dinheiro e tal, mas ela transborda tanto na sua vida que você parece que se sente completa. É uma mulher que fala tanto de Deus, que transborda tanto das Escrituras, que você quer sugar mais, que você
tem vontade de estar mais perto, sabe? Eu vejo essa mulher como um exemplo claro de generosidade, né, nas nossas vidas. E a generosidade, ela vai além do material, muito além do material, sabe? Tem que ser tempo, gente, tempo para ouvir alguém, né, que precisa desabafar, né? Tem que dar atenção, né? Eu falo tanto atenção para o outro como atenção para um filho, que às vezes a gente esquece, atenção para um amigo, para um irmão, né? Para o próprio esposo. Tem que ter a palavra de encorajamento para aquele que está desanimado, né? Um coração sincero realmente tem que estar voltado realmente pro outro, sabe? Porque as lutas, gente, do outro, às vezes a gente não. A gente está passando por tantas lutas que a gente não sente mais aquela dor, sabe? Porque às vezes a luta do outro é menor do que a nossa. E às vezes a gente não tem mais essa empatia de olhar para o outro e falar, não, vou orar por você, né? Vamos pegar aqui na mão junto, vou ajudar você a passar por essa fase. E é tão engraçado que todas as vezes que a gente realmente demonstra, tem esses atos de generosidade, por menor que pareça, né? Ele tem um valor eterno. E é isso que eu falo sempre, sabe? Tanto aqui em casa e para mim mesmo. Tem hora que eu tô tão perdida aqui no meu mundo, né, material, que eu falo, o que que eu fiz hoje que tem valor eterno? Sabe? É algo que a gente tem que se policiar muito, senão a gente se perde no meio do caminho. E vocês podem perceber, quando a gente faz algo que tem valor eterno, que é dar atenção para nossa família, olhar no olho mesmo, e tá ali corpo presente, né? Vocês podem ver que dentro de nós algo parece que fica preenchido. Agora, quando você está o dia inteiro trabalhando e você sempre tem aquela sensação de culpa. Nossa, mas eu não fiz isso. Nossa, mas não deu tempo de fazer aquilo para minha família. Nossa, mas eu não fiz aquilo por uma pessoa. Nossa, fulano me chamou para ir na casa que está passando por um problema e eu não consegui ir por causa das minhas demandas, né? Então, às vezes, isso deixa a gente frustrado. Eu falo isso por mim, né? Isso já aconteceu muito comigo, acontece também até hoje. Quando eu não consigo atender alguém que pede por socorro, né, do meu ciclo, né, de amizade, que olha para mim, me vê como inspiração, às vezes eu fico frustrada. Eu falo, nossa, mas eu não vou conseguir ir por causa de uma demanda financeira, sendo que isso para mim é o que tem valor eterno, sabe? Mas assim, o Senhor, ele sempre fala comigo com relação a isso. Coisas que antes eu não conseguia enxergar. Por isso que eu falo que essa questão da generosidade é muito cuidado de Deus nas nossas vidas. Porque quando a gente não está com os olhos sensíveis e atentos, a gente não consegue perceber. Né? Eu não conseguia, um tempo atrás, olhar as necessidades do meu filho. Eu achava que quanto mais eu trabalhasse, melhor seria para ele. Né? Sendo que não, que eu tenho que trabalhar sim, mas eu tenho que colocar as prioridades, olhar, ver a necessidade básica dele, o que realmente ele está sentindo, como que é o seu sentimento, qual a sua linguagem de amor, né? Ter um momento de devocional, ensinar ele as escrituras, as coisas de Deus, assim também como o marido, né? Como a casa. A gente tem que ter esse olhar atento, né? Para os de dentro e assim também para os de fora. Mas tudo começa aonde? Dentro de nós mesma, porque a mulher que cuida de si, ela também consegue cuidar do outro, que é o nosso tema principal aqui, né? A gente consegue cuidar. Então, a mulher que serve com generosidade, ela não se anula. Coisas que nós já ouvimos aqui no decorrer da semana, né? Mas ela entende que o cuidado consigo mesma é um alicerce para poder servir bem qualquer pessoa, sabe? Então, nós temos que cuidar de nós, porque nós estamos estando bem, nós conseguimos estender a bênção para o outro, né? E quando você está bem consigo mesma e com Deus, né? O seu coração, gente, o nosso coração, ele está bem preparado, está bem mais preparado. A gente consegue ter essa sensibilidade, sabe? De empatia, de discernimento, de perceber a necessidade. Os olhos espirituais parece que eles se abrem mais. A gente está atento aos detalhes. E isso é em todos os aspectos, né? Tanto dentro da nossa casa como dentro da igreja,
né? Como dentro do trabalho, a gente consegue ter essa percepção de entender o outro e de muitas vezes, né, até levar uma palavra realmente de Deus ali para a vida daquela pessoa. Porque Jesus, a gente tem que se lembrar, né, que Jesus, ele também retirava um tempo para orar, para se renovar, né? E nós estamos aqui como discípulos de Jesus. E ele sempre, mesmo sendo Deus, ele nos ensinou que para a gente poder ter essa força, a gente precisa de renovação. E ele nunca se esquecia de tirar aquele tempo ali para ele, né? De comunhão com o Pai, né? Para poder realmente se fortalecer, para conseguir servir o outro. E eu vejo isso assim como uma inspiração, sabe? De Jesus para a nossa vida. Esses dias, Deus tem falado muito comigo sobre a não se desesperar. Mas eu falo assim, no desesperar do dia a dia mesmo, porque às vezes a gente quer fazer as coisas correndo, né? As coisas no desespero. E como Deus tem falado comigo, sabe? Para a gente realmente ter essa sensibilidade de fazer as coisas com calma, de não se desesperar, né? De querer que às vezes a demanda vai acumulando, né? Aparecem outras demandas no decorrer do dia. E aí a gente quer fazer tudo no desespero. E Jesus nos ensina em todos os aspectos, né, a como realmente viver. E essa mulher generosa, ela é uma mulher atenta. Ela é uma mulher que consegue ver além. Ela é uma mulher que tira tempo para ela, que tira tempo para sua família, que tira tempo para ela realmente em todos os aspectos da sua vida. E o impacto de uma mulher generosa é que ela é uma mulher que não passa desapercebida. Gente, é impressionante. Uma mulher generosa, ela tem um brilho diferente. Ela transmite essa paz, né? As pessoas, quando estiver passando por qualquer momento de desespero, alguém vai lembrar dessa mulher, vai falar, nossa, vamos lá naquela mulher, né? E ela é uma pessoa que transmite essa força, né? E essa comunhão, né? Ela tem essa visão. Então, toda mulher que é generosa, que é uma mulher, essa mulher generosa, ela é uma mulher de impacto. E uma pessoa pode ter certeza que vai lembrar de você. Vai lembrar de você e depois vai passando, sabe? Para as outras pessoas. E é tão maravilhoso quando as pessoas olham para você e te enxerga como uma mulher diferente e te enxerga como uma mulher de sabedoria, assim como diz a palavra aqui do Senhor, ela é uma mulher inesgotável. Toda vez que você vai pedir conselho, você sabe que vai ter conselhos realmente de sabedoria, gente. Porque uma coisa é você ter a sabedoria humana, né? De teórica. Outra coisa é você ter uma sabedoria espiritual. É diferente, né? Então, assim, ambos é maravilhoso, porque a gente tem que ter o conhecimento. Mas, assim, quando uma mulher é sensível ao Espírito Santo, é sensível a Deus, é diferente. Ela é uma mulher diferenciada. Ela é uma mulher que se destaca. Parece que a capacidade está além dela e a gente consegue enxergar isso. Não, essa mulher realmente é uma mulher de Deus, né? Então, que nós possamos, né, ser esse canal de bênção, esse canal de graça na vida do outro, né? Que a sua vida realmente pregue, assim, né, como a minha também, que nós possamos pregar esse evangelho nas nossas palavras, né, no nosso dia a dia, no nosso testemunho vivo, que as pessoas possam enxergar realmente isso em nós. E para finalizar aqui, tem aqui a aplicação prática, né, de hoje, que eu separei aqui, para a gente realmente parar agora, né, assim que terminar a devocional, reflita, né, agora ainda pela manhã, e pergunte, né, algo ao Espírito Santo. Qual é a área, né, da sua vida que você pode realmente servir com generosidade? Qual é a área da sua vida que você pode servir com generosidade? Às vezes pode ser prestar ajuda a um vizinho, né, a uma amiga que precisa de uma ligação, que hoje em dia não tem desculpa, né?
Tem muitos meios de comunicação, ou às vezes é o seu próprio esposo, né, que precisa de mais atenção, ou o seu filho que precisa ser ouvido. Então, assim, uma irmã da igreja, uma pessoa do trabalho. Então, qual que é a área? Então, você vai fazer o quê? Você vai analisar essa área, você vai orar por isso. Você vai tomar uma atitude ainda hoje, né? Não deixa para amanhã, não. Hoje ainda você toma uma atitude para realmente transbordar e mostrar realmente esse ato de generosidade, né? Que pode ter certeza que isso vai impactar muito mais a você, a sua vida, né, do que a vida do outro. A gente sempre transborda para a vida do outro, mas sempre quando a gente realmente transmite esses atos de generosidade, pode ter certeza que o maior impactado é a gente mesmo. E eu convido você a fechar os olhos, né? Ou então a meditar agora na oração, que eu vou. A oração do nosso devocional detalhada, que diz o seguinte: Senhor Deus, obrigado pelo amor profundo que derramas no meu coração, tornando-me capaz de servir com generosidade. Ajuda-me a ser uma mulher que cuida de si e dos outros, transbordando o teu amor em ação prática e sincera. Dá-me sabedoria para discernir onde posso ser mais generosa e força para agir com alegria e dedicação. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu cuidado e graça, e que eu possa ser bênção para minha família, amigos e comunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso que eu tinha, né, para passar hoje para vocês. E se vocês quiserem compartilhar algo, esse é o momento. Que palavra linda. Obrigada, Tâmara, né? Com certeza Deus te usou muito. Alguém gostaria de contribuir, de acrescentar algo? Eu achei muito interessante, Tâmara, quando você estava falando, né? Que a generosidade ela precisa começar em nós mesmos, né? E eu estava me lembrando aqui como eu entendia errado, assim, algum tempo atrás, nessa palavra. Porque o ato de servir, assim, eu tenho para mim que é um dom, né? Nem todas as pessoas têm esse dom. E eu trago isso comigo já há algum tempo, né? Só que muitas vezes eu fiz de maneira errada. Eu priorizei os outros ao invés de priorizar a mim, né? Então, é muito importante, sim, a gente entender isso, né? Que a generosidade começa em nós primeiro, para que depois, né, ela flua para outras pessoas, né? O quanto é importante nós cuidarmos primeiro de nós mesmos, que é o nosso tema da semana. Alguém gostaria de contribuir? Senão a gente vai passar para a nossa oração. Vamos lá, meninas. Alguém tem pedido de oração hoje? Não vi no grupo. Amém. Então, todo mundo reflexiva, viu, Tâmara? Pelo nosso Vamos evento, orar. no dia 9. Certo. Papai, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos, Deus, para continuar te glorificando, te exaltando, Deus, te agradecendo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, Deus. O Senhor tem guardado as nossas vidas, Senhor. O Senhor tem, papai, nos proporcionado, Jesus, essa ambiência aqui. Todas as manhãs, papai, aprendemos mais um pouquinho sobre o Senhor. Pai, hoje nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, Deus, para que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, Senhor, para que verdadeiramente nós possamos viver, Senhor, conforme a tua palavra nos orienta, Pai, a cuidarmos de nós mesmos, Senhor, para que através, Senhor, do teu amor, nós possamos, Pai, alcançar outras vidas, Senhor, nós possamos levar, Senhor, a tua generosidade, Senhor, àqueles que necessitam, papai. Deus, eu quero te apresentar nesse momento, Senhor, o evento, Senhor, do nosso workshop, Pai, dia 9 de agosto, Senhor. Aqui eu já declaro, Senhor, que vai ser mais um evento, Senhor, de sucesso, Senhor, para honrar e glorificar o seu nome, Deus. Te apresentamos, Senhor, todas as mulheres, Pai, que
terão acesso, Senhor, a esse evento, Jesus, que as suas vidas possam começar a ser transformadas, Pai, assim como aconteceu na primeira edição, Deus. Pai, eu quero continuar te glorificando, te exaltando, Senhor, porque em tudo nós temos te pedido, Senhor, para estar conosco, para nos dar o direcionamento, Senhor, e esse evento não é diferente, Pai. É tudo para o Senhor, é tudo para glorificar o Senhor, é tudo, Senhor Jesus, para o teu reino, Senhor. Pedimos-te que o Senhor possa estar nos capacitando, Deus, cada vez mais, Senhor, para que assim nós possamos cumprir, Senhor, a nossa missão, Jesus, que é levar, Senhor, o teu amor, Pai. Há tantas mulheres, Deus, que estão imersas, Senhor, as suas dores, Pai, imersas, Senhor Jesus, as suas raízes emocionais tão profundas, Pai, que não conseguem enxergar o teu amor, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Te peço ainda, Senhor, que o Senhor guarde, Senhor, as nossas famílias, Deus. Guarde, Senhor, a nossa casa, Senhor. Proteja nossos filhos, Senhor. Visite os esposos, Senhor, das meninas que aqui se fazem presente, Deus. Pai, que o Senhor dê, Pai, um dia abençoado, Senhor. Um dia, Senhor, de glorificar e exaltar o teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Chegou o momento esperado que todo mundo ama, né? Que é abrir as câmeras para fazer aquela foto linda. Né, Lúcia? Olha aí. Por Marisa aqui. já está indo para o trabalho. Vamos lá. Sorrindo. Deixa eu ver se ficou legal. Sim, todas lindas aqui. Obrigada, meninas. Mais um dia abençoado, né? Cheiro para todas vocês.